Vamos tentar agora, irmãos. Vamos ver se agora vai. Pastor, seja bem-vindo. Agora, dá pra me ouvir? Sim, mas eu... Dá pra me ouvir, Márcia? dá para te ouvir, mas não estou te vendo. Agora, peraí, vamos ver se vai aparecer. Vamos seguir, o pessoal tá mandando mensagem, pedindo para seguir, então vamos seguir no áudio mesmo. Vamos seguir, então tá bom. Tá ok. Vamos lá. Então, vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, Senhor, vemos, Sim, Pai, meu do Deus. nosso pecado, nossas falhas, Senhor, e agradecer, Pai, por estarmos de pé nesse dia, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor tem nos guardado, Pai, o Senhor tem nos abençoado. Pai, que essa tarde, Pai, através dessa live, Senhor, o Senhor possa alcançar vidas, Pai, possa gerar esperança, possa gerar consolo, Senhor, possa gerar instrução. Senhor, estamos aqui, Pai, como instrumentos, Pai, nas tuas mãos. Que teu Espírito Santo, Pai, esteja no comando de todas as coisas. Pai, tira todo impedimento, Senhor, que impede, Pai, a tua obra de avançar. Pai, em nome de Jesus, Pai, tu coloca também nas tuas mãos, Pai, hoje a vida do Rafael. Pai, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá? Pode começar? Ih, amém? Então vamos lá, gente. Amém. Apresentar, pedir. Meu nome é Márcia Marconi, para quem não me conhece. Nós estamos em Xerém, nós somos do Ministério Shekinah de Xerém, pastor Ananias, né? Esse é um trabalho chamado Expressa Jovem, é um trabalho que o Senhor levantou, né? Para ouvirmos os jovens. Nós cremos que os jovens cristãos têm muito a falar e muito a nos ensinar, né? Então, nessa tarde, nós vamos ouvir o Rafael Amaral. Se apresenta aí, Rafael. Tu é uma bênção. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sei que vocês não estão me vendo, mas estão me ouvindo. E meu nome é Rafael Amaral, também sou de Xerém, faço parte do Ministério Shekinah de Xerém e fui convidado pela nossa amiga Márcia Marconi para nessa tarde falar um pouco do posicionamento do jovem cristão no meio dessa crise, dessa pandemia. E com isso, o Espírito ministrou um texto ao meu coração que eu queria dividir com os amados, que se encontra ali no livro de Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 50, o verso de número 20. Você que pode aí na sua casa, que está nos ouvindo, abra com a gente Gênesis capítulo 50, verso de número 20, que vai dizer assim: Mas, quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Um texto que Aleluia. ele fala acerca de José. José, ele é apresentado a gente no capítulo 37 do livro de Gênesis. Ele é o filho da velhice de Jacó, o filho não somente da velhice de Jacó, mas também o filho a qual vem da esterilidade de sua mãe, porque sua mãe era estéril, o seu pai e a sua mãe já eram avançada idade, então José nasce nesse contexto. E por nascer nesse contexto, José ele se torna o mais amado do seu pai. Ele se torna o mais querido do seu pai, e isso vai causar uma certa indisposição entre ele e seus irmãos. Só que José é alguém que desde sempre mantém uma integridade moral na sua vida. Tanto é que José ele passa a relatar os maus feitos dos seus irmãos para o seu pai. E com tudo isso, vai criando e desgastando a relação entre José e seus irmãos.
quando José ele começa a sonhar. José ele começa a ter sonhos e isso vai incomodar ainda mais os seus irmãos. A posição íntegra de José já incomoda. A posição de caráter de José já incomoda. Agora, não só a sua posição de caráter, não só a sua posição de integridade, mas também o fato dele sonhar vai começar a incomodar ainda mais os seus irmãos. É desse jeito, Márcio, incomodar. Porque todas as vezes a gente precisa se acostumar com isso. Todas as vezes que nós nos posicionarmos contra algo errado, sempre vai haver uma resistência. Sempre haverá uma imposição. Quando você pode reparar, quando você se posiciona para algo que é certo, na empresa que você trabalha, sempre tem alguém que te critica. Se você se posiciona correta, no colégio, na faculdade, no seu bairro, você sempre vai incomodar. Você sempre vai ser aquela pessoa que alguém vai dizer, não, quer ser o santo, quer ser o certo demais, não, quando na verdade não. Na verdade, você só está mantendo uma posição íntegra. E essa era a verdade de José. Essa era a verdade de José. Alguém que se manteve íntegro. Só que, com isso, os irmãos de José vão criar uma raiva de José, né? Esse incômodo com José. E certa feita, o pai de José vai pedir que José vai pedir a José para José ir até Siquém, para José procurar os seus irmãos. Só que os irmãos de José não estão mais em Siquém. Os irmãos de José já estão em Dotã. E José ele vai continuar indo atrás de seus irmãos até Dotã. Quando José ainda está bem um pouco distante, os seus irmãos vão observar que ele está vindo e vão começar a dizer, lá vem o sonhador, lá vem o grande sonhador. Você pode reparar que a identidade de José agora não é mais o seu nome. A identidade de José agora são os seus sonhos. O sonhador. A identidade de José são os sonhos de José. Você já reparou quando você tem um sonho, um projeto, um plano, e as pessoas começam a ver e ouvir você falar disso, você já não é mais conhecido pelo seu nome, pela sua identidade. Você é conhecido por aquilo que você projeta, você é conhecido por aquilo que você sonha. Não, lá vem o doido que quer montar uma empresa no meio dessa crise. Não, lá vem a doida, o maluco que quer fazer faculdade. Ninguém na casa dele fez, mas ele quer fazer faculdade. Lá vem o que quer. Entendeu? A gente é conhecido pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos. E essa é a realidade de José. Agora, eles vão intentar matar José, eles vão planejar matar José. Aí, com isso, José vai ser lançado num poço, José vai ser vendido. E não se espante se a tua posição de integridade, muitas das vezes, te fazer ser vendido, isso mesmo, ser vendido, ser abandonado. Mas você não pode se deixar levar por um momento. O momento não pode roubar o teu caráter. O momento, ele não pode roubar a tua identidade, ele não pode roubar quem você é. Independente do momento, continue na posição a qual você está hoje. Continue. Você não muda o seu posicionamento. Sabe, Márcia? Deus falou isso muito comigo. Eu não posso mudar o meu posicionamento por conta dos problemas. Eu não posso mudar o meu posicionamento por conta da adversidade. Eu não posso ser, por exemplo, como um camaleão. Eu não posso ficar me conectando aos ambientes. Não posso. Eu não fui chamado para ser adaptável. Eu fui chamado para fazer a diferença. Vou até escrever isso. Diferente. Então, quando você é chamado para ser diferente, você não se adapta. Você transforma. Entendeu? Claro. Você transforma. Tem gente que acha que você precisa se adaptar ao sistema, se adaptar a uma situação. Na verdade, não. Você transforma. Eu vou te provar isso com a história de José. Porque José vai parar do Egito, José vai parar na casa de Potifar como escravo.
Só que com o caráter de José, com a excelência de José, com o posicionamento de José, mesmo estando em uma posição de escravo, a Bíblia diz, e o Senhor era com José. Por quê? O local em que José estava, a posição que José ocupava, não roubava de José quem José era. Não roubava de José a identidade de José. E por José se manter dentro daquilo que ele já era desde sempre, Deus ele vai validar tudo aquilo que José faz. Eu quero já liberar uma palavra para todo mundo que está nos ouvindo, para você, Márcia, para mim, que nesse período de pandemia, que nesse período de crise, que nós possamos manter a nossa identidade. Porque se nós mantermos a nossa identidade, tudo aquilo que nós fizermos em Deus, o próprio Deus vai validar. O próprio Deus ele vai certificar a vitória. Porque nós não vamos nos adaptar ao momento, ao ambiente, à adversidade. Então, José está na casa de Potifar, José ele está sendo excelente e a casa de Potifar está prosperando. Só que com isso, José também está atraindo olhares. Com isso, José também está atraindo o olhar e a atenção da mulher de Potifar. Então, a mulher de Potifar, nós conhecemos a história, ela vai esperar o momento certo, a hora certa, né? Segundo ela, para assediar, para... como que eu posso dizer? Deu uma travadinha aqui. Voltou. Injustamente, isso que é a verdade, injustamente de tentar assediar a mulher de Potifar, e com isso ele vai ser preso. Só que o que eu acho maravilhoso, porque José ele poderia muito bem se revoltar no primeiro momento que seus irmãos venderam ele. José não faz isso. Verdade. José se mantém fiel. José poderia agora dizer, eu me mantive fiel, e mesmo me mantendo fiel, olha onde eu vou parar injustamente. Só que não. A Bíblia vai dizer que José foi excelente na cadeia, lá na prisão, né? Foi excelente lá. E com isso, José agora, ele vai ser chefe, ele vai ser um chefe ali dentro da prisão. E quando eu vejo isso, Márcia, eu vejo uma identidade intacta. Por quê? Porque o pai de José faz uma túnica para José, aquela túnica colorida nesse período, nessa época, ela era dada, essa túnica colorida de mangas longas, ela era dada para pessoas que administravam. Então, quando o pai de José está dando essa túnica para José, ele está dizendo para José, você tem em você um caráter de líder. Você tem em você um jeito de líder. E aí José não perde o jeito de líder. Pode ver na casa de Potifar, José é quem é. Na prisão, continua sendo o mesmo José. E aí eu aprendi algo com Deus. Quando eu sei quem eu sou, ninguém pode roubar quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, ninguém pode tirar a minha verdadeira identidade. Não pode. Porque eu sei quem eu sou. Ninguém pode me atingir dentro daquilo que eu sou. Pode me caluniar, pode me vender, pode tudo aquilo que é externo. Mas quanto a quem eu sou, aquilo que eu acredito e a forma que eu me posiciono, isso jamais. A pessoa não pode encostar quando eu sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou em Deus. Então, nessa tarde, eu já quero assim liberar uma outra palavra para cada jovem que está nos ouvindo dentro dessa live. Não permita que o sistema, que o mundo ou que o próprio inimigo diga que você é alguma coisa que você não é. Você já é alguém estabelecido dentro daquilo que Deus tem para você. Você já é alguém que Deus olhou, projetou, planejou e já tem um propósito bem específico para a tua vida. Entende uma coisa? O diabo ele quer que você acredite que você é o que ele diz que você é. Quando na verdade a Bíblia ela diz que nós somos em Deus. Nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que
somos nação eleita, povo, sacerdócio santo, povo adquirido. Olha que lindo. Povo adquirido, nação eleita, sacerdócio santo. Aí ele vai falar para que nós somos isso? A fim de anunciar as boas novas. Você tem uma missão, você tem um propósito. Então eu já quero desde agora, repreender toda voz opressora que quer roubar a tua identidade. Toda voz maligna que quer dizer que você é um derrotado, um fracassado, que você é um zero à esquerda, que não vai dar em lugar nenhum. Em nome de Jesus, nessa tarde, nessa live, onde nós tivemos muitas dificuldades para poder começá-la, mas eu tenho certeza que você vai romper, eu tenho certeza que você vai ir além. O inimigo hoje, ele perde na tua vida. Teu respeito para a tua história. E aí, José está preso e o padeiro, Márcia, e o copeiro vão ter um sonho. E dentro do sonho que eles têm, José ele vai interpretar o sonho de cada um. E segundo aquilo que José interpreta, mediante o que Deus dá para ele, acontece. Acontece igual José interpreta. E a interpretação era que um morreria dentro de 3 dias, e que o padeiro morreria e que o copeiro seria restituído do seu cargo. E assim, o copeiro ele é restituído. Só que quando o copeiro é restituído, José vai pedir a ele, olha, não se esqueça de mim. Se lembra de mim quando você estiver. Se lembra de mim. Ali há um fio de esperança para José de sair daquela situação. E eu não julgo José, eu faria igual. Eu faria igual. Com certeza. Só que o copeiro é restituído. E durante 2 anos, o copeiro ele não vai lembrar de José. Só que Faraó vai ter um sonho. E quando o Faraó tem um sonho, nesse sonho, todos os magos, todos os videntes da época, da prisão, que quando eu sonhei, ele disse assim, 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 e assim foi feito. E aí Faraó vai mandar chamar José. Sabe o que eu vejo com isso? Se José é lembrado 1 ano antes, de nada ia servir. Se José é lembrado 6 meses antes, de nada ia servir. José foi lembrado no tempo certo, porque Faraó tinha um sonho. E José tinha um talento, José tinha um dom, a interpretação daquele sonho. Você quer uma certeza de Deus? No tempo certo, as coisas acontecem. No tempo certo, as coisas fluem. Eu vou realizar. No tempo certo, eu vou concluir. A Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O tempo está na mão daquele que é dono e senhor dele. Então, se você está sem esperança, eu quero alimentar a sua esperança e te dizer, olha, o tempo de Deus vai chegar para a tua vida. O tempo de Deus vai chegar para a tua história. Você vai romper e viver um tempo novo em Deus. Você vai romper e viver um tempo da parte de Deus. E no tempo certo, Deus vai realizar o propósito dele na tua vida. No tempo certo, Deus vai realizar o propósito. Muitas das vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, na nossa hora. E aí a gente acaba se frustrando, acaba se machucando, acaba entrando em situações que não eram para nós. Só que essas madrugadas, o Espírito falou comigo algo, Márcia. E o Espírito falou assim, Rafael, respeita o tempo. Aleluia. Aleluia. Eu senti a presença de Deus. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo,
Espere o tempo do Senhor para a tua vida. Aleluia. Espere o tempo de Deus para a tua história. Você não vai morrer, não vai parar nesse deserto. Somente respeita o tempo e continua na posição ao qual Deus te chamou. Continua na posição de servo fiel. Continua na posição de jovem fiel. A tua chamada, a tua história, a tua casa, a tua família, os teus projetos, todos eles estão no controle daquele que é todo poderoso para realizar todas as coisas. O tempo de Deus é perfeito. Não mude o teu posicionamento por causa das adversidades. Continue fiel, independente das lutas, independente dos problemas. O teu caráter de crente, de fiel, ei, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai honrar a tua história, o Senhor vai honrar sim por conta da tua fidelidade. Respeite o tempo de Deus. O tempo de Deus é bom, é perfeito, é agradável, é necessário. Missionária Leila está falando aqui, respeite o tempo, não respeitar o tempo não é necessário. É isso mesmo, missionária Leila. Respeitar o tempo é necessário. Respeitar o tempo é necessário porque todas as vezes que eu firo o tempo, eu também estou ferindo o propósito de Deus para a minha vida. Sabe? Quando eu falei isso esses dias com os amigos, às vezes nós que somos jovens, nós queremos um relacionamento, um namoro e acabamos não respeitando o tempo de Deus. E sabe o que nós fazemos? Nós não ferimos só a nossa vida, nós somos motivo de dor para alguém. Então, Deus não nos chamou para ser motivo de dor. Deus nos chamou para ser cura. Deus nos chamou para transmitir paz. O tempo de Deus, ele vai nos mostrar aonde é que nós devemos chegar. Sabe o que acontece? Nós damos o nosso jeito. E quando damos o nosso jeito, nós pulamos etapas. Queimamos etapas. O que Deus tem pra gente. E é perigoso queimar etapa, Dona Márcia. Sabe por quê? Porque verdade. Quando eu queimo etapa, eu até talvez chegue em algum lugar, mas eu chego despreparado. Eu chego sem bagagem. Eu chego sem experiência. Eu chego sem maturidade. O tempo, ele nos amadurece. O tempo, ele nos traz bagagem, nos traz força. Então, vamos respeitar o tempo de Deus. Entenda uma coisa, eu sei que é difícil e muitas das vezes nós estamos como José, passando uma série de tempos difíceis, de lutas, de adversidade. Mas assim como José, vamos manter o nosso caráter intacto. Vamos manter a nossa baseada naquilo que Deus tem pra gente. Sabe? O que Deus falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não se esqueceu da palavra dele. Ele é fiel em todo o tempo. Ele é fiel. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. E se o inimigo da tua alma acha que, falando ao contrário, tentando levar a tua mente ao engano, ele vai conseguir nessa tarde. Nós profetizamos a quebra de toda a cadeia na mente, a quebra de cadeia do sentimento. Porque a palavra de Deus diz, irmã Márcia, que aonde há o Espírito, ali há liberdade. E o mesmo Deus que está falando aqui agora, na minha vida, na tua vida, ele vai de encontro a cada um que está ouvindo essa live, quebrando todas as cadeias de sentimentos, toda a cadeia de precipitação, toda ansiedade maligna, ela vai sendo destruída pelo poder da palavra. O escritor dos Hebreus, no capítulo de número 4, o verso de número 12, ele vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 fios. Penetra a divisão de juntas e medulas, da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. É essa palavra que está sendo ministrada e está indo de encontro às nossas vidas. Eu quero nessa tarde, sabe, fazer menção do nome de Deus em nós aqui agora nesse momento, falar que Ele é fiel, dizer que independente do momento, o tempo continua o mesmo. Então José, ele está vivendo isso, uma série de tempos ruins, porém Faraó chama ele. E no momento em que Faraó chama ele, tem uma parte do texto que eu amo, Márcia, que vai dizer assim, que antes de José ir até Faraó, eles vão barbear José, cortar o cabelo de José e vestir José com uma nova roupa. E dentro disso, o Espírito
falou algo comigo, Márcia. Ele disse: eu nunca vou levar ninguém ao nível maior sem mudar quem ele é no nível menor. O que é isso? Quando você está no nível abaixo, você está sendo preparado. Quando você sobe o nível, o próprio Deus muda tudo em você para que você se adapte ao mundo. Mas não é uma adaptação ruim. Lembra que eu disse que nós não somos chamados para se adaptar? Não é uma adaptação ruim. Essa adaptação é da parte de Deus. É uma mudança, sabe? É o que Paulo diz aos Romanos. É uma transformação, uma renovação de mente. Porque quando a gente sobe o nível, a gente não pode subir o nível com a mentalidade do nível anterior. A gente não pode subir o nível atitudes do nível anterior. Então, o que Deus faz? Deus muda quem a gente é no nível anterior, a fim de que a gente combine com o que Ele tem pra gente no nível maior. E é isso. José não poderia aparecer para Faraó com a aparência de um escravo preso, anos preso. Não, José tinha que aparecer apresentável. José tinha que aparecer, sabe, da maneira que Deus queria que ele aparecesse. Então, fica tranquilo você que está ouvindo a gente nessa live. Talvez você pense assim: nossa, mas Deus falou que eu seria um pregador, Deus falou que eu seria uma missionária, um pastor, e eu não consigo me ver nessa situação, nessa posição. Calma, no tempo certo, Deus vai te fazer combinar com a promessa. No tempo propício, Deus vai te fazer. E por isso, Márcia, que a gente não pode queimar a etapa. Porque se José... Como que José ia se apresentar diante de Deus? Mas agora, José se apresenta da maneira certa. Quando eu não queimo etapa, quando eu sei quem eu sou, quando eu vou vivendo as etapas de maneira correta, quando a gente vai vivendo, sabe, de maneira correta, quando a gente chega onde Deus quer que a gente chega de maneira perfeita. A gente chega, sabe, eu tô sentindo aleluia. A gente chega da maneira que Deus quer. A gente chega com as vestimentas que Deus quer. A gente chega com a aparência que Deus quer. Por isso é muito necessário, sabe, respeitar o tempo. É muito necessário. Então, quando ele chega diante de Faraó, Faraó vai contar os sonhos e José ele vai ter a interpretação daqueles sonhos. E aí José vai dizer assim para Faraó: é necessário, Faraó, uma administração. É necessário, lembra que eu falei lá no início da administração de José? Isso aí. Sabe? Coisa linda. Aí eu te pergunto, Márcia, e se José se perde no meio do caminho, como é que José ia ter essa administração? A gente não pode se perder no meio do caminho. A gente não pode se perder no meio do caminho, porque quando eu perco no meio do caminho, quando eu chego diante daquilo que Deus quer para mim, eu não sei resolver o problema. Eu não sei, sabe, agir naquela situação. Então José não se perdeu no meio do caminho. E o que José vai dizer para Faraó Faraó, é necessário alguém que tenha uma boa administração. E sabe o que Faraó vai fazer? Faraó vai colocar José como governante do Egito, abaixo apenas de Faraó. Exatamente. E dentro disso é algo muito tremendo. Sabe por quê, Márcia? Porque o Faraó que está governando o Egito nesse exato momento, ele não é egípcio. Na verdade, é um outro governo que dominou o Egito e que está governando o Egito. Sabe por quê? Porque se fosse os egípcios governando, José não ia ser governador. Porque egípcio não colocava outra pessoa no governo que não fosse egípcia. Só que Deus muda o governo do Egito para honrar José. Deus muda o governo do Egito para honrar José. Eu vejo dessa maneira. Posso dizer, você que está me ouvindo dessa maneira, você que está me ouvindo aí agora, eu vou te dizer um negócio. Nem que Deus tenha que mudar o impossível para que realize. Ele muda, rapaz. Moça, tenha esperança que se Jesus tiver que mover céus e terra para realizar o propósito, ele move. Então José ele vai governar. Eu acho tremendo, porque José ele vai
ser canal de bênção para o Egito. José, ele vai fazer que o Egito prospere. E quando eu olhei isso, eu lembrei da bênção liberada para Abraão, aonde Deus vai falar para Abraão: Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E eles serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção que foi liberada para Abraão, Márcia, ela é dada a todos os judeus depois de Abraão. E José é uma extensão disso. Então José, ele está vivendo o cumprimento de uma promessa que é mais antiga do que ele. Isso aí. Uma promessa mais antiga do que ele. E olha só, José, não é o Egito que é bênção para José. É José que é bênção para o Egito. Sabe? Não é o ambiente. Ele está no Egito, ele não está na terra dele. Ele não está na casa dele. José não está no meio dos parentes dele. José está numa terra estranha, de idolatria. José, ele acabou de sair da prisão. Só que José, ele é bênção para aquele lugar. Então, nós que temos que ser canal de bênção para o ambiente que nós vivemos. Exatamente. O ambiente, ele não é capaz de mudar quem eu sou quando eu sei quem eu sou. Mas quando eu sei quem eu sou capaz de mudar o ambiente. Exatamente, aleluia. E a missionária Leila está aqui falando, ela falou algo interessante. Olha o favor do tempo aí de novo. Verdade, o tempo da promessa realizando na vida de José. Eu amo o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele não está preso no nosso tempo. Ele vai realizando. E aí, com isso, voltando a falar de José, todas as famílias são abençoadas, não só do Egito, agora das nações circunvizinhas, né? E os irmãos de José, eles vão até o Egito também, atrás de alimento, Márcia. E eu não quero me prender muito na história, eu vou ser bem rápido na história, para nós entendermos aonde eu quero chegar. Porque há todo um desenrolar, toda uma trama, até José se apresentar aos seus irmãos. Quando José se apresenta aos seus irmãos, Jacó vai descer ao Egito, junto com mais 70 almas. E Jacó vai habitar em Gozém. E quando Jacó vai habitar em Gozém, Jacó vai ficar 17 anos em Gozém. Após ele ficar 17 anos em Gozém, Jacó vai falecer. E olha o pensamento dos irmãos de José. Certamente, José vai se vingar da gente. Certamente, José vai nos matar, nos expulsar daqui e fazer com que a gente passe fome. Olha a diferença de quem viveu o tempo e amadureceu com o tempo e de quem não soube respeitar o tempo. Quem não soube respeitar o tempo acha que todo mundo tem o mesmo sentimento ferido e doente. Só que não é essa história. Não é essa história. Enquanto a mente deles está baseada numa vingança, porque lá atrás, eles por inveja venderam o irmão, José viveu o tempo. E José se manteve posicionado e não mudou por causa do tempo. Então, quando eles vão falar com José, eu vou reler o versículo que nós lemos. Capítulo de número 50, versículo de número 20, que vai dizer assim: mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Sabe o que José está dizendo para os irmãos dele? Vocês pensaram que me fizeram mal, só que isso já era Deus me direcionando. Olha aí, José soube viver o tempo. E quem sabe viver o tempo, Márcia, entende. Tudo que acontece me leva para o propósito. Para o propósito. Tudo que me leva me direciona para o propósito. Quem não entende o tempo, Márcia, vai pensar assim: ai, que raiva, que isso, que aquilo. Mas quem entende está dizendo: tá difícil, é por causa do propósito. Tá fechou, entende que tudo leva para o propósito. Entendeu? Então a primeira coisa que José entendeu foi: o que vocês acharam que era mal,
mal. Na verdade, era o Deus me levando para o bem. Era Deus me levando para o propósito. E aí depois ele vai dizer, para fazer como é neste dia. Olha isso, José está dizendo, tudo que eu vivi me fez viver esse dia que eu estou vivendo hoje. Sabe o que acontece? Eu quero liberar essa palavra agora de novo, para todo mundo que me ouve. Vai chegar um tempo, mano. Aleluia. Eu estou sentindo algo muito profético para falar isso. Vai chegar um tempo onde pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui nessa live vai olhar para trás e vai dizer, tudo que eu vivi me levou até este dia. Aleluia. Sabe, hoje você está vivendo um tempo de choro. Hoje você está vivendo um tempo de guerras incontáveis, intermináveis. E eu estou com os olhos já cheios de lágrimas aqui nessa live. Porque é muito complicado guerrear, é muito complicado a luta, a provação, mas vai chegar um tempo onde Deus ele vai concluir as suas promessas. E você vai dizer assim, olha, tudo que eu vivi contribuiu para que eu viva hoje. Tudo que eu vivi vai fazer com que eu viva um dia chamado hoje. Aleluia. Vai chegar o hoje da tua vida. Vai chegar o tempo de Deus para a tua vida. O tempo de luta. Outra coisa. Deserto não é estadia, é passagem. Você só está passando. Você só está passando. Aleluia. Márcia, eu estou sentindo algo tão profético. Tem gente que está assistindo. Eu vou falar isso porque o Espírito está me dando isso. Tem gente que está assistindo essa live que o coração já estava sem esperança. Sabe? O coração já estava a ponto de desistir. Mas eu quero te dizer, não desista. Não desista. Não é contigo. E depois ele vai dizer, para salvar a vida de muitas pessoas. Ele, por final, ele entendeu o propósito de Deus na minha vida. Ele se cumpre para que outras pessoas também sejam alcançadas. Ele entendeu. Então, essa live, né, Márcia, como um jovem deve se posicionar, um jovem cristão deve se posicionar no momento dessa crise, dessa pandemia. Eu vou te dizer como o Espírito falou comigo. Um jovem cristão, um jovem de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, ele tem que se posicionar com fidelidade. Porque aleluia. Deus, quando ele honra a história, não é só a sua história que é honrada, outras vidas também são alcançadas. Então, seja fiel a Deus no meio dessa crise, dessa pandemia. Seja fiel. Eu quero, desde já, Márcia, te agradecer pelo convite. Quero externar em Deus a minha gratidão e dizer que eu estou sentindo a presença de Deus e que nessa tarde eu sinto que nós fomos ricamente abençoados em Deus. Que o Deus de paz, o Deus que tem a paz que excede a todo conhecimento, venha sobre nós com as suas mais ricas bênçãos. Que os nossos sentimentos de Deus e que a nossa vida ela seja uma vida de fidelidade e integridade diante de Deus. Eu queria, antes de encerrar, Márcia, convidar não só você, mas a todo mundo que está nessa live, para que nós fizéssemos uma oração. Eu queria estar orando pelas nossas vidas nesse momento. Amém? Amém. Amém. Nessa tarde, eu quero te entregar a vida de cada um que está assistindo essa live. A minha vida, a da Márcia. Meu Deus, eu quero te pedir esse momento. Meu Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos. Que nós possamos entender que, meu Deus, um ambiente, a luta ou a adversidade não pode roubar a nossa identidade. Que nós possamos, ó Pai, nos manter fiéis a Ti em todo o tempo. E que, ó Pai, através dessa palavra que hoje foi ministrada, que ela possa germinar em nossos corações e produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, eu quero nesta tarde clamar ao Seu nome e te pedir, vai de encontro a cada um. O Teu Espírito, ó Pai, vai de encontro a cada um, pois Tu és Deus de perto, mas também és Deus de longe. Meu Senhor, em nome de Jesus.
toda, Pai, investida do inimigo seja anulada. E que, Pai, toda palavra que foi lançada, Pai, agora, através Deus, da Tua palavra, que toda palavra que foi pregada nessa live, ela seja validada pelo poder do Teu nome. Meu Deus, o Teu nome é poderoso para realizar todas as coisas. Meu Pai, o Teu nome é poderoso, ó Deus, para quebrar cadeias, desfazer, ó Pai, julgos. O Teu nome, Senhor, é poderoso para curar, salvar e libertar. Nessa tarde, Espírito, então eu te peço, esteja conosco, nos abençoando, nos esclarecendo à luz da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus. E amém. Eu quero te falar que essa live vai ficar gravada, né? E sempre alcança muito mais pessoas do que a gente pensa, né? E o que me chama a atenção, olha, você que está nos assistindo, Deus liberou hoje chaves de sabedoria para a sua vida. Mas, Rafael, eu quero te falar que Deus falou muito comigo. Deus vai usar essa palavra, vai alcançar. Você não tem ideia da dimensão do alcance que essa live vai ter. É o que Deus falava comigo. Foi liberada palavras de sabedoria. Eu quero te falar nessa tarde, eu estou sentindo a presença de Deus. Olha, é uma live para você ver, reler, anotar. Eu anotei aqui, Rafael, vou te mostrar. Ó, muita coisa anotada. Olha, que Deus continue te abençoando. Agora, você entendeu por que o nome desse trabalho é Expressa Jovem? Sim, sim. Aleluia. E a convicção, olha, o que você estava falando hoje, olha, a confirmação de Deus, quando nós temos convicção de quem nós somos em Deus, nada pode mudar a sua essência. Nada pode mudar a nossa essência. Não é verdade? Então, nessa tarde, seja abençoado. Oi. E antes da gente encerrar essa live, em todo o tempo aqui que eu estava ministrando a palavra, até orando, Deus, ele falava algo comigo acerca de uma missionária aumentando aqui a nossa live. Deus falava para eu dizer para ela que tudo é um tempo e que Deus está observando a fidelidade dela. Missionária Leila, você que está aqui na live, eu quero te dizer isso. Deus, ele vai te honrar por conta da tua fidelidade. Eu digo isso sem medo, porque o Espírito falou isso comigo. Ele disse desse jeito comigo: o tempo de Deus para a tua vida está chegando. E existe honra de Deus para a tua vida. Missionária Leila, o Senhor, ele vai fazer que a tua história viva algo muito grande ainda, muito grande, por causa da tua fidelidade. Eu vou falar isso antes da gente encerrar. Deus mandava eu dizer isso para ela. Aleluia, é verdade. Então, Rafael, a palavra do Senhor nunca está presa. Nós não estamos no tempo, mas nós estamos aqui, olha. Deus, a palavra do Senhor é pregada, irmãos. Olha, eu ia ter uma palavra para você nessa tarde. Salmo 25, versículo 1. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Você que está vendo essa live, eleva a sua alma ao Senhor. Entendeu? Porque o Rafael falou uma coisa espetacular nessa tarde, uma chave de sabedoria. Ferir o tempo é ferir o propósito. Isso pode ser motivo de dor. Tanto para você como quem está ao seu lado. Olha, grandes coisas. Não foi só no tempo de José que Deus mudou um governo para abençoar, para cumprir o seu propósito. Nos tempos de hoje, Deus também muda governos para te abençoar, para cumprir o seu propósito. Sabe por quê? Porque o seu propósito é muito maior do que você. O propósito é muito maior que nós, é muito maior que a nossa vida. Olha, José, né? Para a preservação da vida de muitos, de muitos. O propósito é muito grande. Muito maior, Amém. Rafael, Deus te abençoe. Muito obrigada, porque já vai terminar, né? O Instagram é muito injusto. Uma hora ele acaba.
Eu ficava aqui 3 horas contigo. Meu irmão, muito obrigado. O Roberto está aqui, ó, te mandando um abração. Deixa um abraço aí, amém. Rafael, parceiro. Rapaz. Oi, Rafael. Rapaz, Tudo bem? Faltou aquele cafezinho, né? É aquele cafezinho, né, seu Roberto? Nação. Meu irmão, Deus abençoe sua vida, seu ministério, amém? Fica na paz do Senhor. Muito obrigada, tá? Por ter abençoado a gente nessa tarde, amém? Fica na paz do Senhor, tá, meu querido? Paz, tá? Paz do Senhor, irmãos. Muito obrigada a você que esteve com a gente. Encerrar.